O encontro de Jesus com Bartimeu. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos capítulo 10, a partir do verso 46 até o verso 52, a gente vai estar olhando para outro encontro de Jesus. A gente tem olhado para esses encontros de Jesus nos evangelhos. Ele encontra com pessoas, ora com pessoas, faz milagres, e através desses encontros nós temos aprendido as lições de Deus para a nossa vida. E hoje a lição que a gente vai aprender é a lição da fé, com este cego chamado Bartimeu. A Bíblia diz assim, Marcos capítulo 10, a partir do verso 46, Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó, e quando ele estava saindo da cidade com os discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho pedindo esmola. E quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. E muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. E então Jesus Parte 2. Chamem o cego. Eles chamaram-lhe o cego. Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. E então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo, respondeu ele. Vá, você está curado, porque teve fé, afirmou Jesus. E no mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Querido Senhor, nós estamos na Tua presença. O Senhor é a razão de estarmos nesse lugar. Viemos buscar um encontro contigo. Viemos porque desejamos que a Tua palavra fale ao nosso coração. E a Tua palavra mesmo nos ensina que sem o Senhor não podemos fazer absolutamente nada. Então, passeia no meio do Teu povo nessa manhã, fala ao nosso coração, toca a nossa alma, e Senhor, faz das Tuas maravilhas aqui entre nós. Escuta, Deus, o nosso clamor e abençoa. É aquilo que eu clamo no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Eu gosto muito desse cego Bartimeu, cego que ficou bom. Ele é uma das figuras do Novo Testamento que me desafiam. Ele estava sentado na beira do caminho entre Jericó e Jerusalém. Uma jornada relativamente longa, uma subida entre Jericó e Jerusalém. E ele estava na beira do caminho, e ele tinha uma intenção, porque era dia de peregrinação. Muita gente estava seguindo, como se fosse uma procissão, saindo de Jericó até Jerusalém. E ele estava na beira do caminho, porque muita gente ia passar por aquele lugar, e ele estava lá para levantar o seu sustento, para pedir esmola. Estava lá. Era tempo da comemoração da Páscoa judaica, e por isso estava vendo aquela romaria, aquela procissão. Cego, dependente da caridade pública, estava no meio do caminho mendigando. E eu posso imaginar, né? Me dá uma esmolinha, pelo amor de Deus, me dá uma esmolinha, pelo amor de Deus. E de repente, se aproxima uma multidão com um alarido diferente. Não era o normal. E ele começa a perceber que algo estava acontecendo. E ele pergunta para alguém: o que está acontecendo aqui? Por que esse povo está tão agitado desse jeito? O novo rabi, o novo mestre está aqui no meio da gente. Você já ouviu falar de Jesus? Já ouvi. Aquele que faz os milagres, aquele que faz todas estas coisas tremendas, eu tenho ouvido, sim. Então ele está passando por aqui. E quando ele escuta isso, e tem a informação de que Jesus de Nazaré estava no meio da multidão,
ele começa sem nenhuma vergonha, sem nenhum temor, a gritar. E eu tenho que confessar para você que essa cena não está na Bíblia, está na minha cabeça, né? Eu imagino ele, cego, querendo falar com Jesus. Então eu imagino ele ficando de pé, né? E ele virando para um lado, virando para o outro. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! E fazendo o maior barulho, né? E as pessoas começaram a chegar perto dele. Ô cego, fica quieto! Nós queremos ouvir o que o mestre está falando. Ele está subindo aqui em direção a Jerusalém, ele está ensinando a gente. Fica quieto, você está incomodando. Se fosse na nossa linguagem aqui, né? Você está atrapalhando o culto, né? Está fazendo muito barulho. Mas ao invés desse homem parar diante de toda essa pressão, ele continua a gritar. Para mim, Bartimeu tem sido um referencial do que significa fé prática. E por isso hoje eu queria aprender com esse homem algumas lições de fé. Como eu posso vivenciar uma fé que se enraiza na minha vida, no meu coração, mas que se demonstra no meu dia a dia, na minha prática? A primeira coisa que eu aprendo com Bartimeu é que fé prática é aproveitar a oportunidade que Deus me dá. Jesus estava passando diante de Bartimeu. E a história vai dizer que nunca mais Jesus ia passar por aquele caminho, nunca mais ia encontrar-se com Bartimeu se ele não tivesse sido curado. Era uma oportunidade única. E é interessante que naquele caminho, naquela jornada de mais de 100 quilômetros aproximadamente, com certeza Jesus passou por vários mendigos e vários doentes que dependiam da caridade pública. Mas ele só fez um milagre, o milagre do cego Bartimeu. Aquele homem entendeu que era um presente de Deus para a vida dele. Jesus está passando diante dele. E ele não podia perder essa oportunidade. Jesus estava a poucos metros dele. Ele não podia perder essa oportunidade. Bartimeu me ensina que fé é não perder a oportunidade de Deus quando ela se apresenta diante de nós. Porque ela pode ser única, ela pode ser algo muito especial que Deus preparou para esse tempo e para esse momento na minha vida e na tua. O que eu quero dizer com isso? Há muitas expressões da graça de Deus acontecendo na nossa vida. Às vezes Deus coloca uma pessoa que passa por você, às vezes Deus coloca um parente que está orando por você, às vezes Deus coloca você num lugar e numa situação especiais. E muitas vezes a gente deixa essas coisas que são manifestações da graça de Deus passarem como coisas corriqueiras. Como muitos daqueles mendigos deixaram Jesus passar e não fizeram absolutamente nada. E não buscaram absolutamente nada. Eu peço a Deus para que Ele abra os meus olhos para reconhecer as oportunidades que Ele está me dando. Porque cada vez que Deus abre uma porta nova para mim, se eu entendê-la como uma oportunidade, eu vou abraçá-la com fé. Mas se eu não for capaz de perceber que Deus está me dando uma nova oportunidade, alguma coisa muito especial, eu vou perder a bênção que Deus preparou para mim. Consegue entender isso? Às vezes as oportunidades vêm e a gente tem medo. Às vezes as oportunidades de Deus vêm e a gente tem insegurança ou vergonha. Mas aquilo que esse homem me ensina é que quando Jesus passa e diz, vem comigo, eu tenho um propósito para a tua vida, eu tenho um projeto, a melhor coisa que eu posso fazer é aproveitar
a oportunidade maravilhosa que Deus está me dando. A segunda coisa que eu aprendo com esse cego é que fé prática é entender que eu preciso buscar só em Jesus misericórdia. Fé não depende de intermediários. Se o cego tivesse contando com alguém para receber essa cura, ele não ia ser curado. Porque todo mundo que estava do lado dele estava dizendo: ô cego, fica quieto que você está atrapalhando. Mas ele não estava dependendo de mais ninguém. Por isso que eu acho que ele ficava virando para todo lado e gritando daquele jeito. Porque ele estava dizendo que a única pessoa que podia fazer alguma diferença para ele era Jesus. E que se ele fosse ouvir as vozes da multidão, ele não ia receber absolutamente nada da graça de Deus. Por isso, eu preciso olhar para Jesus e buscar a misericórdia de Deus e saber que isso que eu estou buscando só Jesus pode me dar. Não tinha ninguém que pudesse apresentar Jesus para o cego. Não tinha nenhum discípulo que estava sensibilizado com a dor dele. Eu ainda acredito, isso é coisa minha, tá? Que até os discípulos de Jesus estavam no meio daqueles que estavam dizendo: não, fica quieto, cego, está atrapalhando aqui. Não tinha ninguém. A pessoa mais acessível a esse cego era o próprio Senhor Jesus, que, ouvindo a sua voz, se compadeceu dele. O que eu aprendo é que toda vez que eu tento chegar a Jesus através de outros caminhos, que não um encontro direto com Ele, eu estou me perdendo. Eu estou perdendo o meu tempo, e eu estou perdendo a oportunidade, porque somente Jesus, o Messias, e isso que queria dizer filho de Davi, é que podia ter misericórdia dele. Fé em Jesus é buscar a misericórdia de Deus que só Jesus pode nos dar. Não há outra pessoa que nos conduza a Deus. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outro intermediário. Jesus é a nossa única esperança. Fé é crer que de alguma maneira Jesus, que está passando pela minha vida, vai ouvir o meu clamor, vai se importar comigo e vai fazer alguma coisa simplesmente porque Ele é amor, Ele é o Salvador, aquele que pode fazer diferença na minha vida. Então, se hoje é o dia da sua oportunidade, clame a Jesus e peça a misericórdia de Jesus, porque Ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dEle que em nós opera. E essa é a promessa que está nas Escrituras Sagradas. Bartimeu me ensina isso. Tem que gritar só para Jesus. Isso vale, queridos, para todas as áreas da vida. Você está passando por uma luta financeira? Então eu quero ensinar uma coisa para você. Fecha a porta do seu quarto e fala com o teu patrão, que é o Senhor. E quando você começar a falar com Ele, Deus vai mover a graça de Deus, vai mover pela sua graça o que for necessário. Às vezes isso vai acontecer lá no seu emprego. Às vezes Deus vai te dar uma ideia tremenda. Às vezes, mas não importa o que aconteça, Deus vai ser aquele que vai abençoar a tua vida. Eu tenho aprendido isso na minha vida. Um dos votos que eu fiz é nunca falar de dinheiro com a igreja, com quem quer que seja, sobre o meu salário, sobre as minhas necessidades. Sabe o que eu faço? Eu fecho a porta do meu quarto e falo com o patrão. Para que eu vou falar com o intermediário? Só vou arrumar confusão. Sabe o que Deus faz? Ele é fiel. Tem momentos que Ele toca no coração de pessoas e diz: vamos mexer no salário,
Mas tem momentos em que Ele manda os recursos que eu preciso de outra maneira. Porque Ele está dizendo para mim, quem sustenta você sou eu. Agora, será que isso vale só para mim? Não, queridos, é assim que funciona a vida. Quando eu tenho sonhos, vocês sabem disso, que eu escrevo os meus sonhos, não é? Já falei várias vezes para vocês. E quando eu coloco aqueles sonhos, e todos os dias, quando eu estou orando, eu lembro desses sonhos na presença de Deus, eu estou pedindo para aquele que pode fazer alguma coisa. E queridos, às vezes alguns sonhos são muito maiores do que eu posso realizar. Mas quando o dedo de Deus se manifesta, milagres acontecem. E quando eu não sei o que fazer, ou mesmo quando eu sei o que fazer, dobro o meu joelho e falo com o papai. Porque às vezes eu acho que sei o que fazer, mas na verdade eu não sei como viver e eu preciso aprender dele cada dia da minha vida. Por isso, fé prática que Bartimeu me ensina é, olha, não perca a oportunidade. Se aparece uma oportunidade da graça de Deus, e se é de fato de Deus, abrace-a. Mas aprenda a buscar misericórdia só naquele que pode dar misericórdia a você, o Senhor da sua vida. Terceira coisa que esse texto me ensina é que fé é resistir todo impedimento humano que se levanta contra a nossa busca. Uma das coisas que eu tenho aprendido na minha vida é que toda vez que você tentar buscar algo de Deus para você, algo que venha da graça de Deus, vai se levantar uma força contra isso. A Bíblia diz que nós estamos envoltos num mundo em que uma batalha espiritual está acontecendo. Gente, tem batalha acontecendo. Está acontecendo na tua vida. Quando Bartimeu começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que coisa incrível. A multidão virava para ele e falava, fica quieto. Agora, quando Jesus disse para ele assim, chama o cego, o que a multidão falou para ele? Tenha coragem. Mas engraçado, é estranho, mas é exatamente isso que acontece na minha vida e na sua. Querido, sabe o que é? É que muitas das coisas que estão acontecendo na nossa vida estão numa dinâmica espiritual que às vezes a gente não é capaz de discernir. E aí eu fico chateado com o João, com o Pedro, com o Antônio, eu fico chateado com a igreja, com o pastor, eu fico chateado porque essas batalhas vão acontecer dentro da igreja, gente. Elas não vão acontecer só lá fora, elas vão acontecer dentro da igreja. E às vezes vão acontecer sem a gente perceber. Eu me lembro de uma ocasião que veio uma jovem para um culto de juventude, não é? Essa jovem chegou, ela estava com o seu cabelo todo raspado, não é? Sabe quando você passa a máquina, fica zero assim, né? Fica só aquelas pontinhas do cabelo todo raspado. Quando ela passou assim na porta da igreja, uma senhora da igreja falou, como é que você faz isso com o seu cabelo? Que vergonha! Tem que aprender, deixar seu cabelo crescer aqui, nessa igreja. Essa menina saiu chorando, entrou no carro e disse, eu quero ir embora, quero ir embora, quero ir embora, quero ir embora. Sabe por quê? Ela tinha começado quimioterapia e tinha cortado o seu cabelo para não ver o seu cabelo cair. E ela estava vindo à igreja buscando uma palavra de esperança. E o que ela ouviu? Vai embora. O que você está fazendo aqui? Queridos, sabe o que eu entendo aqui? É claro, essa palavra foi uma palavra que não foi abençoadora, mas por trás dessa palavra tem uma batalha espiritual dizendo, moça, não adianta você procurar Deus, não adianta você procurar ninguém, volta para tua casa, se enfia debaixo da coberta e morre. E queridos, isso não está acontecendo só com ela, está acontecendo com você, está acontecendo comigo, e está acontecendo até no meio da procissão com Bartimeu. Mas sabe o que eu aprendo com Bartimeu? Ele não dá bola para nada disso, porque ele está focado em Jesus.
Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quanto mais os outros falavam para ele ficar quieto, eu acho, não está na Bíblia, eu acho que ele gritava mais alto. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Fé é a gente não ficar parado no meio do caminho, diante das batalhas espirituais, das palavras das pessoas, das críticas, daquilo que alguém falou, deixou de falar, mas da gente olhar para Jesus e dizer assim: eu estou aqui por tua causa, Jesus, eu estou buscando a tua graça. E sabe, a hora que a graça começar a vir na direção da tua vida, todo mundo que estava criticando vai dizer: coragem, que Deus te abençoe. Gente, eu quero ter esse tipo de fé que Bartimeu tinha, de não parar no meio dessa busca, diante de qualquer impedimento humano, porque a verdadeira fé não desiste. A verdadeira fé não desiste. Ele continua batendo na porta da graça, ele continua clamando ao Senhor de toda a história para intervir sobre a sua vida. A quarta coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que fé viva é capaz de largar todo o empecilho pessoal para correr na direção de Jesus. E quando eu leio esse texto, eu acho tremendo, porque Jesus ouviu a voz de Bartimeu, valeu a pena resistir à multidão, mas agora ele precisava ir rápido à presença de Jesus. Disseram para ele: vai, homem, o Senhor, o mestre está passando, ele está chamando você, vai logo, vai. Mas ele tinha a capa dele. E é interessante, porque o autor do Evangelho coloca essa história da capa aqui nesse texto. E eu acho que grande tentação era dizer: peraí, eu tenho que pegar minha capa. Onde está minha capa? Onde está minha capa? Lembra que ele estava andando, na minha cabeça, ele estava andando, gritando: Jesus, filho de Davi, e a capa dele ficou em algum lugar. E onde está minha capa? Mas ele larga a capa. Agora, por que a capa era tão importante? Porque a capa, para quem mora na rua, é o cobertor na hora do frio, é o tapete onde eu me assento durante o dia no meio do caminho, é onde as pessoas colocam as esmolas que eu vou ganhar. Para Bartimeu, a capa dele era a casa dele, era o tudo dele. E se alguma pessoa maldosa levasse a capa dele, não ia sobrar mais nada. Essa semana eu fui pregar, tentei pregar lá na Bahia, não consegui chegar, né? E fiquei 24 horas no aeroporto lá no Rio de Janeiro. E deu aquela confusão de ciclone em São Paulo, fumaça do vulcão do sul, e aí os aviões foram direcionados para o Rio de Janeiro para ir para Brasília, e ficou um caos completo na aviação. Não tinha voo para lugar nenhum, entrava no avião, não decolava, saía, e fiquei 24 horas lá. Até que chegou uma hora que eu desisti de ir para a Bahia e pedi para voltar para Curitiba. Consegui uma passagem para embarcar no outro dia de manhã, e eu tinha saído de manhã daqui, e chegou uma hora que eu estava cansado, mas eu estava cansado. Tentei procurar um hotel, estava tudo lotado. Tentei comer, não tinha mais comida, estava horrível o negócio. E aí eu estava desesperado de canseira. Sabe quando bate aquela canseira que você não tem jeito? Aí eu olhei para aquele granito maravilhoso do aeroporto, botei a minha mala, joguei meu paletó, a minha capa, no chão e dormi, meu filho. Eu botei o despertador para não perder o voo, e eu estava tão cansado que foi maravilhoso dormir no granito, em cima da capa, foi jóia demais. Foram as 2 horas de sono mais maravilhosas que eu já tive, né? E eu estava lá
tranquilo, gente, pulava por cima, não tinha problema, não estava nem aí, porque, gente, eu não aguentava mais. Então eu fico imaginando o Bartimeu com a capa dele. Olha, meu paletó foi uma benção, foi esse aqui inclusive, né? Aí quentinho, que maravilha, ótimo. E ele estava com a capa dele. Mas chegou na hora que Jesus chamou, a capa não podia ser empecilho. Algumas vezes os empecilhos para as manifestações do poder de Deus na nossa vida estão fora de nós. São obstáculos que se levantam espiritualmente fora de nós e tentam nos impedir. Mas, queridos, muitas vezes o que nos impede de alcançar a graça de Deus e a bênção que Ele tem para a nossa vida está dentro de nós. E a gente está apegado a algumas coisas tolas. O que significa uma capa velha, surrada e suja diante da possibilidade de um cego enxergar? Mas às vezes nós estamos tão fixados naquilo que a gente não entende que a gente tem que largar essas coisas para poder ir para uma dimensão maior e melhor da graça de Deus. Quando Moisés, ele fica admirado com aquela sarça que está pegando fogo e não se consome, aquele arbusto que pega fogo e não se consome, e ele vai lá para pertinho para ver o que está acontecendo. Deus fala com ele e diz assim: Moisés, tira as tuas sandálias, porque isso aqui é terra santa. Queridos, na nossa vida vai acontecer muitas vezes isso. O Senhor vai falar comigo, vai falar com você e vai dizer: filho, eu tenho uma bênção para te dar, eu tenho algo tremendo para fazer na tua vida, mas olha, tem coisa que está entulhando você e você não deixa, você não vem no ritmo, na velocidade que eu quero te abençoar. Larga a tua capa, larga a tua sandália no meio do caminho, porque tem coisa tremenda da graça de Deus que Ele quer fazer na tua vida. Para cada um de nós isso tem um significado diferente. Tem coisas dentro de você que estão impedindo que a graça de Deus aconteça na tua vida. Tem coisas que estão do lado de fora de você, mas tem coisas que são dentro de você. As do lado de fora eu preciso ter ousadia e coragem para resistir, mas as do lado de dentro eu tenho que ter humildade para obedecer e largar. Eu não sei, eu acredito, não está na Bíblia, que Bartimeu nunca mais voltou para pegar a capa. Porque a Bíblia diz que ele, dali, depois da cura, continuou seguindo Jesus e se tornou um dos discípulos de Jesus. Ele não ia voltar para trás para pegar a capa e perder a oportunidade de ficar andando do lado de Jesus até Jerusalém e depois dizer: o que eu faço? Qual é o próximo passo? A capa já era. Mas para que ele ia precisar da capa? Porque agora a vida dele era outra. Se antes ele tinha que depender da caridade pública, agora ele não precisava mais. Porque a bênção do Senhor era muito maior do que tudo que ele tinha antes. Queridos, os impedimentos que estão aí no teu coração não são nada diante da grandeza daquilo que Deus quer fazer na tua vida. Larga a tua capa. Ou você quer continuar com a sua capa mendigando pela vida? Quer correr atrás de Jesus, deixar a capa para lá e receber a bênção que Ele tem para você? Aí chega perto de Jesus, ele larga a capa, e aí Bartimeu vai me ensinar mais uma coisa tremenda sobre fé. Fé é buscar com ousadia os milagres de Deus. E é interessante que Jesus olha para o cego e diz assim: o que você quer que eu faça?
para aí, né? O homem é cego, né? Está gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Será que precisa fazer essa pergunta? Precisa. Sabe por quê? Um dia chegou um homem gritando também, pedindo socorro de Jesus, né? E ele chegou perto de Jesus e Jesus perguntou para ele, o que você quer que eu faça? Ele falou assim, meu irmão está brigando comigo e não quer me pagar uma parte da herança. Você não quer falar com ele para mim? Aí Jesus falou assim, não vou não, tem coisa mais importante para fazer. E aquele homem perdeu a bênção, porque não sabia o que realmente ele necessitava de Jesus. Bartimeu disse assim, Jesus, eu quero ver. Eu quero ver. E ele foi no cerne da questão, na sua maior necessidade, no milagre. Ele podia dizer assim, olha Jesus, o negócio é o seguinte, ser cego nesse país é uma coisa muito difícil. Será que o senhor podia entrar no movimento contra os cegos desamparados? A favor dos cegos desamparados? Porque nós precisamos que essa multidão tenha um pouco mais de amor e nos socorra. O senhor podia instituir o imposto do cego. Todo mundo que passar na procissão tem que dar uma moeda para a gente. Estava resolvido. Ou então ele podia dizer assim, eu sou cego, não tem jeito mesmo, mas eu tenho dignidade. Por isso, o que eu mais preciso é de um emprego para não precisar mais mendigar. O senhor podia falar para todo comerciante desse país, dar um emprego para mim. Ou então ele podia dizer assim, olha, eu sou do sindicato dos cegos em desespero. Nós queremos respeito e dignidade e mais oportunidades justas na sociedade. Lugares especiais para os cegos, classes especiais nas escolas, livros e oportunidades iguais. Podia ou não podia? Eu já vi isso aqui em vários lugares. Ele olhou para Jesus e disse assim, eu quero ver. Tem muita gente que não consegue entender que a bênção que ele mais precisa não está acontecendo na vida dos outros. Porque se ele falasse tudo isso, ele estava dizendo, Senhor, muda os outros, muda a sociedade, muda os cristãos. Mas ele olhou para ele e disse, eu preciso ser mudado, muda. Se Jesus mudar os outros, a bênção é deles, não é tua. Agora, se Jesus colocar a mão de graça sobre a tua vida, a bênção é tua e ninguém vai roubar de você. Fé é ter ousadia de olhar para dentro da gente e entender que quem precisa de um milagre sou eu. Antes de Jesus mudar qualquer um, eu tenho que ser transformado. A última coisa que eu aprendo com esse cego, Jesus vai e diz, tá bom, filho. Você quer ver? Veja. E a Bíblia diz, imediatamente ele começou. Agora a história de Bartimeu podia terminar aí e dizer assim, que bom. Ele viu. E ele voltava para trás, pegava a capinha dele, levava o seu tudo para algum lugar. Mas aí vem a última parte que eu acho tremenda. Fé é nunca mais largar de Jesus. E a Bíblia diz, ele se tornou um discípulo de Jesus e o seguiu de pé. Largou capa, largou tudo. Porque, queridos, quando eu descubro que eu posso andar com Jesus e que a bênção não é um evento na minha vida que aconteceu e passou, mas que andar com Jesus é andar com a bênção do Todo-Poderoso todo dia na minha vida. Todo sou eu se voltar para pegar minha capa. Daqui para frente, eu quero viver com Jesus. Eu quero ouvir a voz de Deus. Eu quero ver os milagres de Deus. Eu quero participar da graça de Deus em todas as coisas. E aí, ele se tornou Bartimeu, filho de Timeu. Ele antes era o cego sem nome na estrada de Jericó para Jerusalém. Mas depois que Jesus o tocou e ele começou a seguir, ele passou a ter nome e sobrenome, porque essa era a maneira deles lá se tratarem. O sobrenome era dizer filho de quem? Ele era filho de Timeu.
E todo mundo ia dizer: quem é você? Eu sou Bartimeu, filho de Timeu. Você era aquele cego? É, mas agora eu não sou mais. Eu sou Bartimeu, filho de Timeu. Eu quero andar com Jesus. Eu preciso andar com Jesus. Eu queria que a gente orasse juntos aqui. Você precisa aprender a andar pela fé. E a primeira coisa que a gente tem que aprender para andar pela fé é: não desperdice as oportunidades de Deus na tua vida. Eu vou dizer para você o que eu creio. Deus preparou uma oportunidade para você. Só para dizer que você é filho dele, que ele ama você, ele tem um propósito na tua vida. Que tem algo tremendo de Deus que ele quer fazer no teu coração, na tua alma, na tua casa, na tua história, na tua vida. Se a gente aprender alguma coisa nessa manhã é: não desperdice a oportunidade que Deus está te dando hoje. Segunda coisa que a gente aprendeu, pela qual eu quero orar, é que quem precisa da misericórdia sou eu. E eu vou buscar para mim. E eu não posso buscar para você. E se você precisa da misericórdia, você tem que buscar para você. E a gente só vai encontrar a misericórdia em uma pessoa: o Senhor Jesus. Ele te ama. Ele é o Salvador eterno. Ele veio a esse mundo com um propósito: pegar todos os filhinhos que estavam desgarrados nessa vida e aproximá-los bem pertinho do Pai. Ele é a misericórdia que você precisa. Então não deixa passar essa oportunidade. Diz para Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Existem obstáculos dentro de você e fora de você. Se você quer experimentar a fé, larga tudo, não dá bola, olha só para Jesus, só para Jesus, só para Jesus. E quando Ele começar a ouvir a tua voz, fala do que você precisa aí no teu coração, não as coisas que estão no teu entorno. Muda a minha vida, Jesus. Transforma a minha vida. Muda os meus olhos, abençoa as minhas mãos, me ensina. Eu quero que o Senhor seja o meu rei, o meu mestre. E eu vou grudar no Senhor, não vou largar mais para o resto da minha vida. A oração de fé de Bartimeu, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Abrindo a porta do coração e deixando Jesus entrar dentro da alma. Dizendo para ele que você quer ter um pacto com ele, que você quer buscá-lo, que você quer entender as coisas que são dele. E eu vou fazer isso convidando você para orar. Agora, se você, como aquele cego, está dizendo: eu quero Jesus, eu preciso de Jesus, eu preciso da tua intervenção, e de Jesus eu vou buscar a tua face. Vem sobre a minha vida, vem sobre a minha vida. A bênção que eu preciso não é um evento, não é um episódio, é o Senhor Jesus dentro do meu coração. E se você está vivendo algumas dores que são os obstáculos externos e internos, larga tudo, vem para cá e diz: Jesus é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, o Senhor é a minha esperança, o Senhor é a minha força, é o Senhor, sou eu, Senhor, que estou te buscando, mas é o Senhor que vai fazer alguma coisa nova na minha vida. A graça do Todo-Poderoso é maior do que um evento, hein? Eu não vou pedir apenas uma coisa, eu vou pedir que a graça de Deus se derrame sobre a tua vida, que você seja aquele vaso que transborda da graça de Deus. E sabe, quando a graça de Deus se derrama e a gente transborda, por onde a gente passa, a gente deixa as marcas da graça de Deus. E você vai levar dessa graça de Deus por onde você passar, porque o Senhor é contigo. Você crê nisso? Crê? Vamos pedir isso para o Senhor, vamos buscar a face de Deus hoje. Vamos fazer algumas entregas. Se Jesus olhar para você e dizer: você vai largar a capa?
Está disposto a largar a capa? Eu não sei o que é a capa para você. Se alguém está aí falando aí no teu ouvido, ou já falou, o que é isso? Para com isso, tem que... Larga essas vozes de lá. Deixa Jesus ser o Senhor da tua vida. Vamos orar por isso, tá? A primeira oração eu não posso fazer, só você pode fazer, tá? Então agora você vai falar. Jesus está perguntando para você, o que você quer que eu faça? Responde para Jesus, tá? Fala para Ele. O que você quer que Jesus faça na tua vida? O que você quer? Fala para Ele. Fala como Bartimeu falou, com toda ousadia, com toda sinceridade. Pede para Ele mudar o teu coração, para Ele mudar a tua história. Pede uma intervenção do alto na tua vida. Pede que o Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Pode pedir. Agora Ele vai olhar para você e vai dizer, e a capa? Está disposto a largar? Então dá nome para a tua capa. Senhor Jesus, eu estou amarrado nisso, naquilo outro. Isso aqui é minha prisão. Eu vou colocar isso aqui no teu altar. E eu quero estar livre. Me liberta, Jesus. Me liberta, por favor. E agora, nessa tua oração, faz um pacto com Ele. Eu quero convidar Jesus para ser o Senhor da minha vida, dono da minha vida, comandar a minha vida. Eu vou grudar no Senhor, não vou largar mais. Se o Senhor virar para a direita, eu vou para a direita. Se o Senhor virar para a esquerda, eu vou para a esquerda. O Senhor é a minha bênção. Amém? Senhor Jesus, tem um povo que é teu aqui, amado, querido, abençoado. Pessoas que o Senhor tem um propósito santo. Pessoas que estão vivendo tempos difíceis, Senhor, quem sabe, de lutas, de aflições. Pessoas, Senhor, que estão, quem sabe, vivendo momentos internos do coração, de grande batalha. Mas eles estão na tua presença, ouvindo a tua voz, como aquele cego Bartimeu, estão gritando diante do Senhor. Senhor Jesus, Salvador bendito, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eu quero te pedir, Senhor, abre as janelas dos céus agora e derrama santa bênção, santa misericórdia, santa unção do Espírito. E que nesta hora, Pai, o teu Espírito Santo derramado sobre esses teus filhos seja cura. Que nessa hora, Senhor, o teu Espírito Santo seja, Senhor, restauração. Que nessa hora o teu Espírito Santo seja, Senhor, transformação. Que nesta hora, Senhor, seja solução. Eu não sei, Senhor, eu não sei. Mas que nessa hora manifestada a tua graça seja algo tão tremendo. Que ele seja a carta aberta do Senhor nessa terra, dizendo que o Senhor abençoa, transforma, salva, liberta, cura. Ah, Jesus, põe a tua mão de poder agora. Eu sei que, Senhor, para alguns o Senhor está olhando e está dizendo, larga essa capa. E eu quero te pedir que o poder do teu Espírito venha para que eles larguem as capas que os aprisionam dentro de si mesmos. Para outros, Senhor, o Senhor está dizendo, para de ouvir tantas vozes. E eu quero te pedir que nessa hora o teu Espírito, Senhor, dê ouvidos para que eles ouçam a voz do Senhor. Ó Pai, eu sei que nessa hora o Senhor está dizendo para cada um deles, vem comigo e segue-me. E a tua palavra diz que a única maneira de a gente seguir ao Senhor é negando-se a si mesmo, tomando nossa cruz e olhando e caminhando bem pertinho do Senhor. E eu quero te pedir, seja o Senhor da vida desses teus filhos. Manifesta, Senhor, o teu poder. Manifesta, Senhor, a tua graça. E que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sobre eles. É aquilo que nós oramos em nome de Jesus. Amém.